Pode ir? Pode, Ellen. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Eu tô super animada porque o assunto de hoje é muito especial. A gente vai falar sobre afirmações positivas, sobre energia, frequência vibracional, muita coisa maravilhosa. Antes, eu queria dizer para vocês que o Laces é um dos nossos patrocinadores muito especiais nessa primeira temporada. Tem um QR Code aí na sua telinha que, se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai descobrir o Laces and Hair, que é simplesmente o salão de beleza mais incrível que eu já fui na minha vida. A outra coisa que eu quero pedir é que vocês participem ativamente do nosso programa. Então curtam, compartilhem com os amigos, engajem nos comentários, mandem sugestões, elogios, o que vocês quiserem, mas não deixem de participar. Lembrando que esse programa é um convite para uma super jornada de transformação. Então vem com a gente que vai ser muito bom. Agora eu vou apresentar para vocês a minha irmã que vocês já conhecem, né? Ela tá sempre no meu Instagram, ela é psicóloga, terapeuta holística, Kelly Jabbour, e a nossa convidada maravilhosa, que eu tô super feliz de estar aqui com a gente hoje, Renata Fornari. Ela é a única formadora do método oficial da Louise Hay no Brasil, gente. Isso não é pouca bobagem. Bem-vinda. Que apresentação deliciosa já começar assim. Tô muito feliz pelo convite. Me sinto honrada por estar aqui já nesse comecinho de projeto, né? A gente tá se conhecendo hoje, pessoalmente. Verdade. Porque a gente fez uma live juntas na época da pandemia. Ai, foi uma live de muita luz. E que foi fluiu. Muito legal. Eu me lembro que a gente tinha combinado 1 hora, de repente eu tinha dado 1h30, passou. 1h45. É verdade. A O gente pessoal perdeu a noção do tempo. engajou muito com a gente. A conversa tava... super. Sabe aquela conversa dos arrepios? É, A gente foi tava toda mesmo. arrepiada. E a gente se mesmo. conectou que parece que a gente já se conhece. né? Mas Parece que... de acordo com as minhas crenças, eu acho que isso aqui são reencontros, viu? Eu também acho, concordo com você. Mas foi muito gostoso. Eu falei, gente, eu tenho que chamar a Renata pra gente repetir aquilo tudo. Com porque o certeza. seu assunto é muito importante. Principalmente nos tempos de hoje, que as pessoas estão muito perdidas. A gente vê que as maiores doenças, né, as mais comuns, são ansiedade, depressão, sim. a saúde mental em si. Sem dúvida. E a Renata, ela é mestra nos pensamentos positivos, nas afirmações positivas, né? Ela é a única formadora do método oficial da Louise Hay, que, pra quem não sabe, explica sobre a Louise Hay. Acho que você vai explicar melhor do que eu. Explico. A Louise Hay, ela foi uma das grandes precursoras desse tema, da difusão desse tema no mundo. Então, pouca gente falava sobre o poder do nosso pensamento na manifestação da nossa realidade. Então, ela é considerada, inclusive, pela imprensa internacional como a rainha das afirmações positivas, a rainha do pensamento positivo. Quando é que ela trouxe isso? Foi Gente, mais ou menos em que Eu já usava década? com 14 anos. Eu tenho um livrinho, até postei um dia numa live que eu faço, e o pessoal ficou impressionado, que eu falei, gente, tem a minha letrinha de adolescente. Ai, que fofo! Que era, você pode curar sua vida. Sua vida é o clássico É uma dela. precursora, né, dos A gente brinca pensamentos que a Bíblia positivos, dela é. é o Você Pode Sim. Curar Sua Vida, que foi lançado na década de 80. De 80? E só esse livro, Ellen, para pra pensar, ela escreveu 29 livros. Só esse vendeu 65 milhões de cópias. Meu Deus, é muita em coisa. 43 línguas. E é um livro que fala, é a base toda da filosofia dela, da metodologia dela, e que tem como... outro dia eu tava num programa de TV e falaram assim, me resume essa metodologia em uma frase. Eu falei, gente, Nossa. que desafiador. É ao vivo ainda. E você fala, meu Deus, pensa rápido, né? Pensa rápido. E aí o que eu disse foi o seguinte, o que eu vejo dessa metodologia são 2 pilares principais. Então, um pilar é o seu pensamento, o que você escolhe pensar, está colaborando direta e indiretamente para a manifestação das experiências na sua vida, porque tudo nesse universo é energia. E o segundo pilar, que é tão importante quanto ou mais, é se você não se amar e não se respeitar do jeitinho que você é, e não como você acha que os outros gostariam que você fosse, nada do que você pode manifestar vai te trazer a felicidade que você busca. Porque essas coisas não vão encontrar espaço dentro de você. Gente, já temos, viu? É isso. Esse é o resumo, né? Fundamental pra gente. Tanto que o outro livro ficou muito famoso dela é aquele Ame-se, Cure Sua Vida. né? Ame-se, Cure Então Sua tem o Vida. Você Pode Curar Sua Vida e depois o Ame-se, Cure Sua Vida. Que é um livro cheio de exercício. Tem um também, Raquel, que é o Aprendendo a Gostar de Si Mesmo. Que ela traz 11 passos pra você praticar o auto-amor. Maravilhoso. E aí é engraçado, né, gente? Porque uma vez me perguntaram assim, por que não ensinam isso nas escolas? Pois é. Né? Por que não ensinam uma sobre coisa você tão- gostar de quem você é? Né? Você se gostar do jeitinho único que você é. A gente ia crescer com tão menos cobrança, né? Exato. E a nossa autoestima, ela tem um trabalho de autoestima muito legal, autoestima feminina e tal. E ela que me deu esse livro quando a gente fez a live. Você eu tinha eu tinha o comentado. livro e eu falei, Que minha
irmã que me deu já há muito tempo e tal. Ela é super adepta. Não, e a gente sempre pensou isso, né? Que podia ter uma escola, ou que pelo menos isso pudesse estar nas faculdades, sei lá, nas escolas, Exato. né? E aí por isso que até foi uma das ideias da gente começar o projeto do Tools for Life, que é um projeto que a gente tem no Instagram, que era para pelo menos levar isso agora na vida alguma adulta, forma. para mais acesso, para mais pessoas, né? Sem Porque nem todo dúvida. mundo tem a oportunidade de fazer uma terapia, de chegar a esses conhecimentos, né? Sim. É verdade. E somos nós que vamos influenciar as próximas gerações. Pois é. Né? Então, E por a gente exemplo, não aprende isso nem assim, vamos dizer, sei lá, na catequese. A gente não aprende isso Não, em não nenhum se fala, não nada, se fala de né? auto-amor. E sabe por que eu acho que isso acontece? Porque muita gente acha que auto-amor é arrogância. Né? Ah, como assim vou Verdade. ficar me amando? Não, isso é coisa. Né? Isso é arrogante, isso é vaidade. Quando, na verdade, é exatamente o oposto. Então tem uma fala da Luísa que é tão linda, meninas, que é assim: a arrogância e o orgulho e a vaidade são máscaras que as pessoas usam de forma inconsciente pra esconder a insegurança, pra esconder o medo e as carências que fazem sofrer. Então, se eu tô aqui, eu faço assim, né? Ai, porque eu sou, né? Numa energia arrogante, o que eu tô inconscientemente fazendo? Eu não quero que elas percebam que perto delas eu tô insegura. Eu tô insegura. Então eu vou usar a máscara da arrogância, porque a partir dessa máscara elas não vão enxergar o que tá por trás. É Pra se verdade. autoafirmar, né? Autoafirmação. E as pessoas confundem muito, foi exatamente. perfeito o que você falou, porque elas confundem com arrogância e com narcisismo, né? Exato. Aquela pessoa fica lá assim, porque ela usa muito verdade. exercício com o espelho, Com né? espelho, E a gente, eu coloco também meus pacientes pra falar, fala lá, eu sou linda, eu me amo, eu sou capaz, eu sou inteligente, né? Mas assim, não tem nada a ver. Aí é óbvio que isso, olhando, você vai falar, gente, que isso? Tá incentivando o narcisismo? Mas assim, é um amor próprio saudável pra pessoa resgatar esse sentimento que é tão fundamental pra gente depois ser realizador, né, nas nossas vidas, a gente acreditar na gente mesmo, pra poder se sentir merecedor, se sentir realmente capaz, né? E não se sabotar, né? Não, então, A assim, autoestima é a base não tem nada de tudo, a ver né, de gente? tudo, Se a gente não tem narcisismo. autoestima, a De gente não tudo. consegue fazer bem o nosso trabalho. É. A gente não consegue arrumar um namorado que nos ame, porque nem a gente se ama. A gente não consegue não se acreditar dá que a gente valor. merece prosperar. É verdade. É a base de tudo. É a base de e foi tudo. tão legal você falar isso, porque a Luísa, ela fala assim no Você Pode Curar Sua Vida. Se a gente vai aprofundar com cada uma das pessoas, não importa qual seja o problema que a pessoa traga. Pode ser falta de dinheiro, pode ser problema no relacionamento, o que for. A gente sempre vai achar por trás uma crença que diz, eu não sou bom o suficiente. Exatamente. Eu não me sinto bom o suficiente. Você sabe que eu coloquei assim no meu espelho, I am enough, porque eu tava vendo um vídeo, eu botei em inglês porque eu vi o vídeo em inglês, mas eu tava trabalhando a minha autoestima, assim, nos últimos anos eu vim trabalhando muito isso, porque às vezes essa autoestima ela é destruída na nossa infância, ou não bem construída, né, não bem construída na nossa infância, sem querer. Às vezes, assim, uma coisa que o nosso pai ou a nossa mãe falou pra gente, a gente se sente inadequado, mas na verdade nossos pais estavam cuidando da gente, estavam protegendo a gente, mas a gente falou, eu faço tudo errado, ou então as minhas escolhas são ruins, ou então o que vem de mim não é legal, eles querem me mudar, eles não me aceitam como eu sou. E eu cresci me sentindo assim, de alguma forma. Eu falei, cara, eu não quero mais ser assim. Aí eu comecei a procurar vários vídeos, várias palestras, várias pessoas interessantes, foi no Mind Valley que eu achei uma moça maravilhosa e tal. Ela tinha um sotaque inglês, era difícil de entender. Mas eu mergulhei lá nessas aulas com ela e eu mudei completamente a minha relação comigo mesma. Pra começar, na hora de me olhar no espelho, todas nós, mulheres principalmente, homens também, mas mulheres principalmente, a gente se olha vendo tudo que tá ruim. É muito difícil a gente falar, uau, nossa, tô gatérrima. É muito difícil, só quando a gente tá muito fértil, sei lá. Porque eu vejo muito pelo período, né, feminino. Então, assim, na TPM, eu já sei que eu vou ficar menstruada quando, naquele dia que eu olho no espelho e falo, tô horrível. Eu vou ficar no dia seguinte, entendeu? E quando eu tô fértil, eu me acho mais gata, a pele, os poros ficam fechadinhos, a gente fica com aquele brilho e tal. Mas é muito difícil a gente se olhar e se amar, a gente ir direto no que é bonito, porque todos nós temos pontos positivos e negativos. Perfeito. Por que a gente vai com foco no negativo? Porque a gente foi acostumado a isso, né? Nós somos todos vítimas de vítimas. Nossos pais não podiam ensinar o que eles não aprenderam, né? E ainda assim, olha, eu tenho uma filha de 4 anos de idade. Ela vai ter que trabalhar muito
o autoconhecimento dela, o processo de crescimento pessoal dela. Por quê? Porque eu sou um ser humano imperfeito, gente. Sim, e eu cometo todos erro, nós, né? todos Por mais nós, que eu tenha o claro. conhecimento que eu tenho, eu cometo erro, eu sou um Que ser já humano. ajuda muito mais, não nos faz, Ajuda né? muito mais. Mas estamos longe Sim, da perfeição, claro. né, É, Raquel? isso. Então, assim, como um ser humano imperfeito, eu vou cometer erro com ela. Então, eu falo tanto sobre a gente não ficar se comparando, né? Porque nós somos seres Exatamente. únicos, principalmente com as crianças, porque daí Sim. que vem essa coisa também do eu não sou bom o suficiente. Essa coisa de, mas olha a amiguinha da escola, ela tirou 10. Mas olha a sua prima. Aí você fala, eu não sou bom o Exatamente. suficiente. E a como quantidade de elas. nãos que a gente escuta, né? Também. Tem uns estudos que são feitos, né? Da quantidade de nãos que a criança... Porque você tá até ali, igual você falou, né? Pra realmente educar, por um cuidado. Com a melhor das não pode, intenções. não faz isso, cuidado. Não, mas é tanta repressão que acaba que você vai travando a espontaneidade, né? E pouco estímulo, realmente, em coisas que vá trazer uma autoconfiança de, não, tudo bem, eu vou conseguir fazer isso, né? E tal. A mãe, o pai, às vezes fica muito ali com medo, né? E por Essa amor, Por insegurança amor, acaba querendo passando proteger. essa É insegurança, igual as coisas de roupa. Eu sempre gostei de ficar mais confortável. Chinelo, tênis, largada. E a minha mãe, ela queria me proteger, pra eu me vestir bem, pra eu chegar bem nos lugares, ser bem vista e tudo mais. E aí eu tinha maior conflito com isso. E fui trabalhar com moda depois, né? Mas só pra deixar claro aqui, gente, que eu não traduzi, que no meu espelho tava escrito I am enough, que significa eu sou o suficiente. Eu fiquei anos com isso lá no meu espelho em batom. Mas isso de Assim, em criança? cima. Não. agora, Mais ou menos na época da pandemia. Ah, um tá pouquinho recente, antes. recente, Uns tá 5 ótimo, anos. tá. Um pouquinho antes da pandemia, eu comecei esse trabalho. Eu fiquei uns 4 anos focada na autoestima. Eu falei, eu não quero mais me sentir insegura. Eu quero mudar minha visão sobre mim mesma. Porque minhas amigas me dizem um monte de coisa maravilhosa. As pessoas que eu respeito, que eu admiro, me dizem coisas maravilhosas. Meus namorados. E eu não consigo ver. E tem alguma coisa errada. E eu tô dizendo isso porque dá pra mudar, gente. Dá pra mudar. Sabe, eu tinha muito baixa autoestima e eu agora tô ótima. Só no dia da TPM morre mesmo que fica mais Mas difícil. vocês são alguns dias do mês. Lógico, cada um vai ter seus altos e baixos, né? Mas isso de colocar no espelho é muito legal, né? Fica até essa porque você dica lembra pra vocês todo lembrar. dia. Pode botar com um batom vermelho, eu coloco de vez em quando umas frases também, fiz sabe? Seja assim, realização, autoconfiança, ou coloca eu te amo, ou você é linda. E ela fala muito isso, né, Luiz Rey? De se Total. dar bom dia, você passa no espelho, ao invés de você se policiar, de não fazer isso, né? De já ficar assim, ai, tem uma ruga ali, tá, não sei o quê, tem uma espinha, o cabelo, não sei o quê, né? Não ir só nas críticas, e sim falar bom dia, linda, né? E você tá sabe, linda, Raquel, eu te amo. quando eu tô falando isso com os alunos, né, com pessoas que você já tá na área, já trabalha com isso, né, a Ellen respira isso também já faz bastante tempo, então pra gente é mais ok, mas pras pessoas que nunca entraram em contato com isso, gente, eu vejo cada coisa nos meus cursos, de pessoas que o exercício do espelho é uma das técnicas clássicas dela, né, então a gente faz a pessoa se conectar com o olhar, com o próprio olhar, né, no espelho, e aí a gente faz essa reflexão, quantas vezes você olha no espelho pra dizer alguma coisa boa pra você? Quase nunca, porque ou a gente tá se olhando pra se criticar, é quase automático, ou a gente piora, a gente se ignora. Então assim, a gente é sempre na frente do espelho, escovando o dente, Sim. lavando a mão. No automático. E a gente se ignora, né? Então você tá ignorando a pessoa mais importante da sua vida. Exatamente. O espelho pode se tornar um inimigo. Por isso que é legal colocar essa frase logo no espelho. Sem dúvida. Pra ele virar Exatamente. seu Sem amigo, dúvida. né? Não, e só um detalhe rapidinho que eu acho isso importante. Mesmo, gente, se vocês não estiverem acreditando, não precisa ser assim, mas eu não tô me achando bem. Porque uma hora entra, né? Com certeza a Rê vai falar sobre isso, né? De como é que o poder das afirmações vai influenciando o seu subconsciente. Então, assim, de qualquer forma, deixa, mesmo que você não esteja se achando bonita, mas lê lá, ou fala bom dia, mesmo que vocês não estejam ainda sentindo esse amor, né? Mas fala, eu te amo, bom dia, linda, eu te amo, boa noite. Eu comecei a me fazer carinho. Isso. Eu tomava banho, na hora de Perfeito. passar sabonete, eu me fazia carinho. Sim. Sabe? Cuidando do meu corpo. É o veículo que eu tenho, é um presente de Deus. É a casa que E a gente mora, É a casa que a né? gente mora e a gente maltrata. E uma coisa que eu queria levantar também é que, assim, gente, eu não lembro o número, mas é um número absurdo da quantidade de pessoas que se suicida por minuto. Qual é a base do suicídio? A falta de amor próprio. Né? A pessoa não se ama. Não suporta estar com ela. Não, Eu não lista, trabalho com isso, mas eu acredito que seja falta de amor, falta de auto-amor. Porque senão você não quer ir embora daqui. Quem se ama quer ficar, né? Então, olha a importância que tem a gente trabalhar a nossa mente, não só com as afirmações, mas também trazendo para a consciência o nosso valor. A gente sem tem dúvida. valor. Olhar as coisas boas. Eu sou boa, eu sou uma boa amiga, eu sou de confiança, eu sou uma pessoa honesta. Você começa
começa a trazer suas qualidades para sua consciência. E isso acaba se refletindo no que você vê no físico. Comigo, esse processo que eu estava contando foi mais ou menos assim. E as afirmações vão dar aquele super impulso, né? E você deduziu muito bem, porque tem um estudo da Harvard, né, que fala que entre os sintomas lá da depressão, o primeiro que aparece é o quê? Uma baixa autoestima. Olha... não tem como. Sempre vai estar junto. É impressionante. Porque aí você já vem a depressão junto, né? Você começa a ver tudo negativo, né? Você não acredita, você perde aquele senso de autoeficácia, de acreditar que eu sou capaz, né? Que eu sou merecedora. Você começa a desistir. E se você tá com uma boa autoestima, você começa a acreditar mais em você, começa a confiar mais no seu taco. Não, peraí, vou dar um jeito aqui, deixa eu pensar, as coisas não estão muito bem e tal, mas vou dar a volta por cima, vou me virar, vou achar uma solução. Então, autoestima e autoeficácia, que é esse sentimento de se sentir capaz, são totalmente interligados. Totalmente. E aí, se a pessoa começa a ter uma desistência... Tem níveis e níveis, né? Se a pessoa junta com uma depressão, claro, ela emburaca. Claro. No meu caso, era muito mais leve. Eu sempre... Eu, no fundo, eu me amava. Sabe, eu gosto de mim, eu sempre gostei de mim, me acho legal. Só que eu achava que os outros não achavam. Aí entra outra coisa, a sabotagem. Né? Você começa a sabotar, você começa a achar, sei lá, vem com aqueles pensamentos negativos de não vai dar certo, não sou suficiente, eu não vou dar conta. Então eu fui trabalhando isso também. As pessoas não vão me aceitar. Exato, né? exato. Eu brinco que a gente tem, em maior ou menor grau, um vício pela busca de aprovação. A gente se vicia em buscar aprovação. Então, eu tô o tempo inteiro pensando de que forma eu tenho que me comportar, o que eu tenho que falar, como eu tenho que ser para aquele grupo com o qual eu vou me encontrar, né? Falar, nossa, que bom que ela tá aqui, né? Me aprovar, me aceitar e tal. E isso, de novo, isso vem da infância também, né? Porque a criança começa com aquilo que a gente tava falando, né? Então, começam as comparações, começam os nãos e tudo isso que a gente tá, né, dizendo. E a criança começa a pensar assim, tá, mas então eu não sou suficiente, eu não sou boa o suficiente. O que eu preciso fazer pra me sentir boa o suficiente? A partir do momento que vem esse pensamento, o que eu preciso fazer pra mamãe, então, me amar, né? Pra professora da escola, pros amigos, pra família. A pessoa se desconecta dela mesma. Porque ela já não está mais assim, eu vou ser fiel a quem eu sou por natureza. Não, eu vou tentar ser de uma forma que eu acho na minha cabeça que vai ser aceitável para os outros. Sim. E aí a gente começa num vício pela busca de aprovação. Isso não é da metodologia, isso é da Renata mesmo. Não, é verdade, vai se desconectando da sua essência, da sua essência. Né? E aí chega na vida adulta, a pessoa já não sabe mais nem quem ela é. Eu sou extrovertida ou introvertida? Eu não sei, eu tô só tentando agradar as outras pessoas. E a gente encontra aquele monte de gente sem vida, sem personalidade, as pessoas com as personas, né, da autoafirmação. Exato. Aí começam as máscaras. As máscaras. Né? E muito dependente, né, que é o que você falou. Você tá buscando essa aprovação, você acaba que perde muito sua autonomia emocional. Você acaba sempre projetando o seu bem-estar, a sua felicidade no outro. Então, são aquelas pessoas também que ficam em relacionamentos que não estão satisfatórios e tal, porque elas não conseguem ficar sozinhas, né? Exatamente. Elas precisam da pessoa. Ela São não as tá bem com ela mesma, né? E tem alguém ali pra transbordar nessa relação, ela se né? pune, não, né? Ela tá dependendo. Através dos outros relacionamentos. Ela começa a se punir inconscientemente, né? É isso aí. E vou te dizer uma coisa. Tudo bem que, gente, os cosméticos ajudam, uma maquiagem ajuda, um monte de coisa ajuda. Uma amiga maravilhosa te dando aquele up. Mas eu acho que não tem nada que deixa a gente mais bonita do que quando a gente tá segura com a gente mesma, encaixada no nosso ser. Não é bonito quando a gente encontra uma pessoa que você vê como ela é autêntica, como ela é ela mesma, como ela é original, porque todos nós somos únicos, nossa impressão digital é única, não tem ninguém igual. A gente tem que valorizar isso, olha, até me deu uma emoção. Isso se reflete, né, numa luz, e até como a gente já estudou na física quântica, né, quem acompanha a gente sabe que isso se reflete no nosso campo eletromagnético, né, essa luz ali, de você estar equilibrado com você mesmo, de você estar se amando, de você estar cultivando essa saúde, né, de dentro pra fora, isso acaba se refletindo, e aí aquela pessoa gostosa, que é legal estar com ela, né, tem a vibração da pessoa. A pessoa que se ama de verdade, ela é muito atraente. Sim, você quer estar perto dela, tem um magnetismo, que você fala assim, da onde que vem? Por que eu quero estar tanto perto dela? Não tem explicação racional, né? Porque é um magnetismo energético. A coisa mais afrodisíaca que tem é uma boa autoestima, né? Uma pessoa com uma boa autoestima. É verdade. Isso não tem nada a ver com aparência, né? Isso tem a ver com energia mesmo, com autoconexão, conexão. A gente até fala borogodó, né, da pessoa. Essa pessoa tem borogodó, essa pessoa tem tchan ali, tem um elan, né? Até no mundo da moda, assim, nos desfiles, por exemplo, a gente entra lá fingindo que a gente tá se achando. A gente entra lá... Adorei!
andando poderosa, faz aquela foto lá com aquela cara de... No fundo, você tá morrendo de medo, você tá super insegura. Tá tremendo. Tem um monte de gente te olhando. E é óbvio que é difícil ser unânime, né? Tem sempre alguém criticando alguma coisa e tudo mais, comparando. Sim. Então, no fundo, você não tá sentindo aquilo, mas você finge que tá. E aí, quem tá olhando fala, uau, vou comprar essa roupa, porque eu quero ficar assim. Sim. Então, você vende essa imagem, né? Mas eu queria entrar agora no pensamento positivo em si, numa parte mais prática. Certo. Rê, vamos pensar, assim, falar para alguém que não sabe nada sobre isso, uma pessoa pessimista, que nunca ouviu falar nessas práticas, das afirmações, o que é o pensamento positivo? Perfeito. Por que ele funciona? E como praticar? Eu acho que essas 3 bases vão esclarecer bastante. Perfeito. Nosso cérebro tem 2 formas de aprender um novo padrão. Ou é por repetição, ou é por alto impacto emocional. Então vamos lá. Eu lá atrás sofri um abuso, por exemplo, tá? Foi uma vez, mas me gerou um alto impacto emocional grande o suficiente, então foi um trauma, né? Pra eu aprender, por exemplo, que eu não valho nada, né? Então pronto, bastou uma vez. Ou por repetição. Então, minha mãe ficou lá a vida inteira falando pra mim, homem não presta, não confia em homem. Homem não presta. Dinheiro não nasce em árvore. Dinheiro não nasce em árvore. Gente rica fica longe, porque não pode ser... Não entra no céu. Não entra no céu. Já começa, né? Outro dia eu fiz uma live até polêmica sobre isso, sobre essa história, né? A gente foi programado para acreditar sobre prosperidade financeira, né? De que não tem tudo para todo mundo, né? De que esse universo é escasso, se a gente para olhar para o universo, é o contrário, né? O universo é extremamente abundante. Eu preciso de uma sementinha, aí eu vou entrar no exemplo do tomate, que fica bem didático para as pessoas entenderem. Eu preciso de uma sementinha para ter um tomateiro inteiro. Cada um desses tomates vão ter dezenas de sementes e cada uma dessas sementes vão dar... Então, assim, o universo é super abundante. Só que porque a gente ficou ouvindo o contrário, a gente acreditou no contrário. E aí, gente, assim, existe algo chamado livre-arbítrio. O universo, a inteligência universal, não julga aquilo que a gente quer acreditar, né? Nós estamos aqui para evoluir. Vamos descer um pouquinho mais profundo agora. Nós estamos fazendo o quê aqui? Nós estamos aqui para evoluir. Sim. Né? Então, dentro desse estar aqui para evoluir, a gente precisa do livre-arbítrio para a gente cometer erro e aprender com os erros, né? Se eu não tenho livre-arbítrio, se eu tenho alguém me dizendo, não, vai para cá, vai para lá, me levando sempre pelo caminho certo, como é que eu cresço? Como é que eu evoluo? Não dá. Então, assim, Deus não julga, né? A inteligência universal não julga. E a minha mente subconsciente também não julga aquilo que eu escolho acreditar. Então, se eu escolho acreditar que homem não presta, o que vai acontecer? Não. A minha mente subconsciente diz sim, entendi o comando, né? E aí dentro da física quântica, né? Isso é muito explicado com a semelhante atrai semelhante, né? Então energia semelhante se atrai. Então se eu tô ali com um pensamento que tá nessa vibração de homem não presta, o que eu vou atrair pro meu campo? Um homem que não presta. Exato! E aí a gente pode estar no mesmo lugar, podemos estar nós 3 aqui, no mesmo lugar, na mesma festa, no mesmo evento, com as mesmas pessoas. Mas eu tenho essa crença e vocês não. É como se fosse um filtro, né? Só vai passar por esse filtro aquilo que dentro do meu sistema de valores se enquadra em, homem não presta, né? Então, qual que é a boa notícia? Que o ponto do poder tá sempre no momento presente. Eu posso mudar qualquer coisa que eu tenha escolhido acreditar a vida inteira, agora, nesse exato momento. Mas não é mágica. E por isso que eu sempre falo que pensamento positivo não é pensamento mágico. E que isso é só um pensamento. Qualquer crença limitante é só um pensamento e pensamentos podem ser mudados. Essa é uma frase clássica da Luísa, que é maravilhosa, né? Ela fala isso sobre o medo. Eu acho tão lindo, Raquel, quando ela fala. Sim. O seu medo, ele vem de um pensamento. E um pensamento pode ser mudado. Aí você fala, é verdade. Né? Lindo, fica mais fácil. Só que incrível, mas muito qual que é o ponto? Ele pode ser mudado, óbvio, senão esse trabalho... Eu não existiria, esse trabalho não existiria, mas não é mágica no sentido de que não é um pensamento uma vez. Exato. Então, gente, pensa, você ficou ouvindo a vida inteira que homem não presta. Vamos pegar esse exemplo, né? 20 a vida anos, inteira. né? 30 anos, 30 40. anos. Aí, de repente, você acorda de manhã e você faz uma afirmação. Agora eu tô disposta a acreditar que eu só me relaciono com pessoas incríveis, que têm os valores que combinam com os meus, pessoas fiéis, o que quer que seja, né? Uma vez. Gente, uma vez não vai ser suficiente. Porque a gente precisa desaprender e reaprender. E a repetição, o nosso cérebro funciona muito com a repetição, né? Para criar as novas sinapses. Exatamente. Então precisa é a da mãe repetição. do aprendizado, né? Exato. Então não adianta achar que
uma afirmação em uma segunda-feira de manhã, e, nossa, 20 anos de crença foi por água abaixo nessa afirmação. Mas... Assim seria, né? Eu adoraria que fosse dessa forma, ia dar menos trabalho. Mas não é assim que funciona. É um processo. E a gente precisa estar empenhada no processo. A gente não pode desistir do meio, né? Do processo. Como é que funciona, então? Como é que é, assim? Vou dar o exemplo que eu sempre dou, posso? Pode, claro. Porque o nosso cérebro gosta de simbologias para entender, né? Então eu gosto desse exemplo do tomate, que é assim, ó. Se eu quero ter, vamos supor que a gente tenha terra aqui, tá? Meu objetivo é ter um tomateiro aqui. Eu preciso começar com uma semente. Preciso plantar uma semente na terra. Então vamos imaginar, quem tá assistindo a gente, que aqui na minha mão tem uma sementinha de tomate. Vamos só imaginar, tá? Essa sementinha, meninas, parece com um tomate? Não. Não. Tem gosto de tomate? Não parece. Mas então por que eu planto na terra? Porque eu confio na sabedoria da natureza. Exatamente. Eu confio, eu não tô vendo tomate, eu tô vendo uma semente. Essa semente não parece com o resultado final, que é o tomate. Sim. Mas eu confio na sabedoria da natureza. Então eu planto essa semente. Não vai adiantar eu plantar essa semente e abandonar a minha plantação. Né? Deixar as ervas daninhas dominarem. Eu preciso regar. Preciso regar e deixar o sol agir. Regar e deixar o sol agir. Né? Então, conforme eu vou regando, essa plantinha vai se desenvolvendo. E aí, olha que coisa, gente. Quando essa plantinha começa a se desenvolver, eu não tenho um tomate de cara. Eu tenho uma mudinha verde. Verdade. Não é de cara um tomate, mas as coisas já estão se mexendo. Né? Então, no nosso processo de manifestação, de cocriação, né, da nossa realidade, é a mesma coisa. Então, eu começo a plantar a sementinha. Minha renda está sempre aumentando por fontes conhecidas e desconhecidas. Essa é uma afirmação que está no espelho do meu banheiro. Minha renda está sempre aumentando por fontes conhecidas e desconhecidas. Fontes? Fontes. Eu vou botar essa aí. Fontes conhecidas e desconhecidas, sabe? Assim, vem e me surpreende, né? Então... as coisas começam a se mexer. Então, alguém te chama pra participar de um projeto que no começo nem existe um ganho financeiro envolvido no começo. Mas você percebe que já é uma movimentação? Só que daí o que a gente faz muitas vezes? A gente olha e fala assim, mas isso não é... O que eu vou ganhar com isso? Eu não tô ganhando com isso, né? Não é o que eu tô pedindo, as coisas não estão acontecendo. E a gente pisa em cima e fala, isso não é um tomate. Né? E abandona a plantação. Só que eu preciso regar. Se eu for consistente no regar, deixar o sol agir, tirar as ervas daninhas, num espaço de tempo que não é meu, que é da sabedoria universal, eu vou ter ali o meu tomateiro. A gente precisa confiar, né? Então, o que isso significa? Agora vamos apertar a tecla SAP. Tá, o que isso significa? A semente é a afirmação. Afirmação. É a afirmação. Então vamos supor que você esteja solteira nesse momento e que seu objetivo seja atrair um relacionamento pra sua vida. Então você vai afirmar: eu tenho um relacionamento saudável com uma pessoa maravilhosa que me ama do jeito que eu sou. Mas você não tem nesse momento, né? O dinheiro é meu amigo, eu tô sempre atraindo, eu sou um imã que atrai dinheiro, mas nesse momento você tá endividada. Mas a afirmação é a semente, é aquilo que você quer plantar. Não se... as pessoas falam assim, mas como é que eu vou afirmar que eu tenho amor à minha volta, ou que um relacionamento maravilhoso, eu tenho um relacionamento maravilhoso se eu olho pro lado e não tenho? Essa é a semente. Entendi, que ótima metáfora, porque você tá uma plantando metáfora. Você no futuro, Exato, né? É a semente que você tá escolhendo plantar hoje. Que e essa legal. semente vai se desenvolver. Eu também não entendia isso, porque é difícil, igual você falou, né? Você fica afirmando uma coisa, você sabe que você não tem, você se sente mentindo. Exato, né? Mas adorei a metáfora essa é a da pegadinha. Quando você rega e você não tá vendo ainda, você sente que você tá... Ai, que besta, eu tô regando um pedaço de terra, não tem nada aqui. Né? Ai, como eu sou babaca. Não. Você sabe que ali é da terra pra baixo no começo. A coisa tá criando raiz, as coisas estão se mexendo. Você confia. Confia. E aí você continua. Porque você confia, você continua. Então a gente tem que trazer isso pros nossos pensamentos. Porque eu confio, eu continuo. Que metáfora linda. Não é? E Ajuda a gente a entender. o sol agir, que é tipo a energia, o tempo, né, da Deus. vida. Tira as ervas daninhas, você falou. O que são as ervas daninhas? Pensamento negativo, medo, dúvida. Será mesmo que vai funcionar? Pessoas também, né? Pessoas que exercem uma influência negativa sobre a gente. Pessoas tóxicas. Pessoas tóxicas. Tudo isso. Reclamação. Então não vai adiantar eu afirmar, né? Minha renda tá sempre aumentando. Um emprego maravilhoso tá a caminho de me encontrar. E eu faço essa afirmação de manhã, mas daí eu passo o resto do dia falando, o mercado de trabalho tá demais saturado. Estragou tudo. Passando a perna no outro. É uma porcaria. Também o Brasil, né? Vamos falar a verdade. E aí, o que vai predominar? Tudo é energia. Tudo nesse universo é energia, né? O que vai predominar? Então, é o meu estado de espírito predominante que vai definir. Então, eu preciso agir em congruência com aquilo que eu tô plantando o resto do dia, que é tirar as ervas daninhas.
E o regar é a repetição. Ah, Sim. tá. Se eu paro de regar, se eu paro de repetir, eu parei de regar. Entendi. E se eu paro de regar uma plantinha, ela não vai se desenvolver. Que legal, gente. Tem que ser Amei um essa metáfora. compromisso, né, Rê? Realmente, É um compromisso. assim, eu também falo muito isso pros meus pacientes e tal, e aplico em mim mesma, né? Você tem que ter várias colinhas ali pra si mesmo. Meus pacientes, eles são cheios daquele post-it, assim. Sim, post-it, com mensagenzinha total. aqui, outra Total. ali, tarará, eles usam algumas afirmações assim, dessa forma. E assim, realmente tem que ser um compromisso. Não só de você ficar ali olhando, que mesmo que você não esteja lendo ali, né? Igual uma imagem no espelho ou no post-it, mas assim, você vai se contagiando com aquilo que vai entrando no seu subconsciente. Isso, Mas você vai se também, expondo, né? além desse, eu sempre falo para separar um momento ou no dia, ou à noite, ou você tá lá indo no trânsito, né, para algum lugar e tal, e ouvir um pouco das afirmações, se dedicar. Então, acho importante incluir isso no seu dia a dia. Em alguma rotina, tem gente que tá malhando e faz, ou tá em algum transporte Grava um e áudio. faz. Grava um áudio com a própria E voz. pode ser curtinho, né? Mas assim, ter um momento no dia para se comprometer. Igual você tem um momento no dia para tomar banho, para estudar um negócio, para, enfim, fazer uma determinada coisa. Tem que incluir isso, porque isso seria o regar também, né? E fortalecendo essa dúvida. semente. Porque o que tem de coisa pro contrário, né? De pessoas que Muito vão te estímulo. influenciar negativamente. Vão falar, isso aí não acredito não. Isso aí é uma furada. Né? Que vão te invalidar, vão invalidar o que você está fazendo. Então, assim, é difícil você lutar contra esse sentimento. Então, é muito importante se alimentar de coisas que vão te fortalecer. Assim, não, vai dar certo, é isso aí, vamos lá. E é tipo uma lavagem cerebral que a gente faz na gente mesmo. Do bem. Né? Do bem, Sim. exatamente. Porque fizeram outras enquanto sim. a gente estava crescendo. Aí a gente tem aquelas crenças limitantes que são o terror, que eu queria entrar nisso agora. Perfeito, vamos entrar. E aí a gente tem que fazer essa lavagem cerebral para criar as novas sinapses, né? E o nosso cérebro entender que agora a gente vibra de outra forma. Agora a gente planta outra sementinha. Agora eu tô plantando conscientemente. Conscientemente. Né? Eu tô escolhendo conscientemente o que eu quero plantar. Porque muitas pessoas nem percebem, né, Rê? Não Que percebem. elas nem percebem muitas vezes os próprios pensamentos. É o que a gente fala, a lei da atração ficou difundido, né? Como lei da atração. Esse termo ficou um pouco clichê, né? Mas vamos usar porque todo mundo entende, né? Então a lei da atração, ela tá funcionando o tempo inteiro. Quer você esteja consciente disso ou não. O ponto é, a gente pode usar isso ao nosso favor de forma consciente. Exato. Quando a gente entende que o nosso pensamento tem poder. Essa é a chave. Essa né? é a chave, exato. Mas você ter explicado dessa forma, eu tenho certeza que as pessoas entenderam de um jeito melhor. amam Que não esse exemplo, Tem gente. gente que acha que é uma crendice. É Entendeu? místico. Uma simpatia. Exatamente. Não tem nada Sabe? de místico nisso. É. E a gente tem a física quântica atualmente pra que comprovar. comprova, né? exatamente. Porque a lei da atração nada mais é que a lei vibracional, É né? isso, O é pensamento, o isso. sentimento, isso. eles têm frequência, realmente. Tem vários estudos que embasam isso. Sem dúvida, Né? sem dúvida. Você já viram aquele do Dr. Emoto? Sim, Da então, água. maravilhoso. Gente, aquele é bom, maravilhoso. aquilo é As demais. moléculas de água que vão se modificando conforme aquela frase, né? Que fica escrita. E a pessoa repetindo, né? Então, alegria, felicidade, daí medo, terror, negatividade. Engraçado você falar São isso, porque eu trouxe um crianças, trechinho sobre esse cientista, gente. Tá Pra quem não brincando? sabe, juro. Pra quem Olha. não sabe, ó, eu vou ler rapidinho aqui pra vocês. É um resuminho. Com o objetivo de provar o poder da mente humana sobre os fluidos do corpo, o pesquisador e cientista japonês Masaru Emoto conduziu experimentos com um grupo de crianças onde, de mãos dadas, ao redor de um recipiente de água, emanaram vibrações de gratidão, amor e medo, dentre outras. O resultado foi simplesmente estarrecedor. As moléculas de água que foram expostas à frase "eu te odeio" estavam amareladas e disformes, enquanto lindos cristais transparentes se formaram em emanações de amor, paz e gratidão. Dito isso, vale lembrar que apenas 15% da população está acima do nível crítico de consciência. O que isso tem a nos dizer? Aí ele fala que vibrar em alta frequência é o melhor antídoto que existe, que o amor, a alegria, a paz, esses sentimentos estão acima dos 500 Hz de frequência, enquanto que o medo está abaixo dos 100 Hz. Se a gente vibrar no medo, a gente está dando as boas-vindas a vírus e outras energias. É o que vulnerabiliza a gente, Exato. né? A gente não consegue estar aqui no raio o tempo todo. inteiro, né? Então a gente também tem que ter técnicas para usar isso ao nosso favor. Porque senão a gente fica suscetível a doenças. Tanto que a gente fala, né? Ai, baixou meu emocional e aí fiquei... Impactou o baixou sistema minha imunológico, imunidade e aí você fica gripado. É batata. Você teve alguma estafa, seja ela emocional ou física, os vírus e as bactérias estão aí todos os dias. Quando você tá ótima, você fica mais imune àquilo, né? Você tá em outra frequência. É tipo as armas de Jorge, pro meu inimigo nem me ver. Né? Você fica numa outra vibração, dimensão literalmente, quase, né?
E esse estudo realmente é muito lindo, muito interessante. E, gente, nós somos água, né? O nosso corpo, falam que é 90%? Mais de 70%. Mais, já chegaram a... Por isso que isso tem muita relevância, esse estudo dele, né? Porque você vê ali o impacto das vibrações nas moléculas de água, ou seja, qual é o impacto que isso tem na gente. Exato. E até num livro Saúde Integral, teve um estudo também, ele cita vários estudos, né? Mas tem um que ele fala que, percebendo, eles mediram as frequências de cada órgão do corpo humano e, por exemplo, né, chegaram a várias frequências específicas do coração, tarará. Tem estudos lá realmente científicos já que citam isso, né? Como realmente as frequências interferem no corpo. Interferem na nossa saúde, no funcionamento, que a doença, na verdade, acaba sendo um desequilíbrio nesses órgãos ali. Tem que ficar de olho, porque você já sabe que pode ter uma relação ali, propenso a uma doença. E ele tem estudos que mostram, né, que pessoas que passaram por luto, separação, perdas e tal, tem uma grande tendência a ter realmente mais problemas, né, cardíacos especificamente. Então, assim, já comprova também a teoria dos centros de energia, né, que cada chakra, né, como é chamado, tá ligado a um órgão, uma glândula e que tem uma vibração específica. Nossa, não então, tem a menor assim, dúvida os disso. pensamentos, as afirmações, elas interferem na vibração desses órgãos que depois vai gerar saúde ou doença. A Louise Hay começou assim, né, Kel? Então, o primeiro livro dela, que ela lançou, se chama Cure Seu Corpo. E dentro do Você Pode Curar Sua Vida, tem uma partezinha dele que são aquelas tabelas dos padrões mentais e emocionais que causam as doenças no nosso corpo, né? Então, a Louise pegou o corpo humano e ela destrinchou. Eu não sabia também. Ela destrinchou, pois é, chama Cure Seu Corpo. Ela destrinchou o corpo humano e ela fez um estudo mesmo. Ela fez. Sobre como cada padrão de pensamento, então o medo, como que o medo afeta, quais órgãos do corpo que o medo vai afetar, quais partes e órgãos do corpo que o ressentimento, a raiva e o ressentimento vão afetar, e por aí vai, né, e aí tem os padrões de cura, né, então, o primeiro livro na vida que ela legal, lançou vou procurar. foi o Cure Seu Corpo. Isso é tão interessante. Nossa, e a gente vai ter um episódio só sobre somatização. Porque hoje em dia tá cada vez mais claro o quanto que a nossa saúde mental, que barra saúde emocional, interfere no nosso corpo físico. Total. Né? Muitas vezes gerando doenças crônicas e tudo mais. A gente tem que investigar por que o nosso organismo está produzindo aquilo, está desequilibrado. Então, a gente vai falar bastante disso. Eu falei no comecinho que as pessoas estão um pouco perdidas porque a gente vive num ambiente de muita informação, de muita correria. O dia parece que está encurtando, não dá tempo de fazer as coisas que a gente fazia antes com mais calma, né? É um bombardeio de estímulos. É verdade. Então, a gente está praticamente sempre naquele estado de luta ou fuga. De alerta. De alerta, né? Constante. Isso é muito estressante. Isso também acarreta em várias doenças, que vai desencadeando um monte de coisa, né? E para você ver, gente, que a fonte, muitas vezes, claro que a alimentação conta muito, né? A gente tem que agir em todos os âmbitos. Em todos os corpos, Em né? todos os corpos, exatamente. Mas o corpo mental, sabe que a gente pode dizer que é a fonte? Podemos dizer, sem Não dúvida. é? sem Mental dúvida. barra sentimental, né? O órgão que cria é o coração. Então, Boa. O que cria é aqui, né? É o que define a nossa vibração, o nosso campo vibracional é aqui. E aí, então qual que é o papel do pensamento? O pensamento, ele vai gerar um sentimento, né? Ele vai estimular Exato. um sentimento. Então, assim, a gente tá aqui pensando e falando, então, no nível mental, sobre assalto, sobre sequestro, sobre, né? A gente já tá... Essa fala começa já a me sentir gerou um medo. sentimento de medo. Esse sentimento de medo é que é poderoso, né? Não é exatamente o pensamento, né? Eu vi uma vez um vídeo do Hélio Couto, que é um brasileiro que estuda muito física quântica, e que ele falava assim, né? Que a energia, né? A vibração do nosso pensamento, ela nem se compara com a vibração do sentimento, mas é o pensamento que muda a estação do sentimento. Ai, né? que ótimo isso. Então é aqui que a gente Então usa o coração pra mudar. é mais forte, só que aqui é o comando. Aqui é o comando, exatamente. porque o coração vai contagiar o seu pensamento. Então, você É pegou uma lá via de uma mão dupla, afirmação, um contagia o outro, mas assim, é muito importante, é o que ela falou, né? Você não pode só botar a afirmação e não botou o sentimento de confiança, de que vai dar certo e tal. Ou seja, você tá contagiado por aquele pensamento que você se induziu, né? Pra chegar nessa emoção. Mas são os dois juntos, por isso que eu falei, pensamento barra sentimento. Porque a gente precisa dos dois juntos pra realmente dar certo. E no nosso isso, cérebro né? a gente pensa, isso é fácil da gente se identificar, porque a gente pensa, aí a gente começa automaticamente a sentir, igual você falou. Tô pensando em coisa ruim, começa a sentir medo, apreensão e tudo mais. Ou você tá pensando, sei lá, tá apaixonada, tá pensando em alguém, você começa a sentir aquele monte de coisa gostosa e tudo mais. Porque o corpo começa a liberar hormônios através do pensamento que a gente tem. Então a gente acordar já com uma energia positiva e falar, ai Deus, obrigada por eu
estar viva, obrigada por eu estar sem nenhuma dor, obrigada por eu estar com saúde, né? Melhor falar. Sim, né? Do que sem nenhuma dor, falar, estar com Foca saúde. no que você quer e não no que você não quer. Só o poder das palavras, né? Exato. É isso aí. E feliz e grata. Outro dia eu tava indo pra um trabalho e eu tava um pouco insegura, era ao vivo e tudo mais, falar pra um monte de gente. Eu sempre fico um pouco nervosa, né? E aí eu acordei e recebi uma mensagem de uma amiga minha lá da Holanda, que do nada, ela falou: "Oi, minha amiga, minha fadinha, não sei o quê. Só quero te dizer", um parágrafo pequenininho. Ela foi cirúrgica, assim, objetiva. "Só quero te dizer, para quando você acordar, você se sentir feliz e grata, porque o universo inteiro conspirará a seu favor." Ai, que gracinha. Olha que fofura. Gente, ela mudou o meu dia. Eu fui pro trabalho feliz e grata. Eu fiquei com essas duas palavras na cabeça, agradecendo pelo trabalho, feliz por estar viva, por estar com saúde, por ter a oportunidade de trabalhar e tudo mais. Meu trabalho foi incrível, meu dia todo foi incrível. A mente está muito conectada com o nosso corpo. A gente não aprende isso na escola também. Não aprende também na escola, exatamente. E aí, eu queria te perguntar, assim, como a gente não aprende na escola e acaba aprendendo um monte de coisa errada, que viram as crenças limitantes, que são esses pensamentos: "Ai, gente, não vou dar conta, ai, não, dinheiro não cresce em árvore, homem não presta, não dá pra confiar em ninguém." Esses pensamentos a gente tem que se livrar deles, porque senão a gente tá emanando essa intenção e é o que a gente acaba atraindo por semelhança e afinidade. Como que a gente consegue ganhar essa briga? Entendeu? Das crenças limitantes que estão lá instaladas. Neutralizar, né? E essas afirmações novas, pra gente ter uma nova frequência. Gente, primeiro programa de TV na vida que eu fui dar entrevista ao vivo, eles pediram pra eu fazer uma demonstração disso que você acabou de falar. Ah, é? Você consegue fazer uma demonstração física aqui pra gente, né? De como é que faz pra ganhar essa briga? E a demonstração que eu fiz foi a seguinte. Então, você imagina que esse copo de água é como a gente veio pro mundo, né? Então a gente veio pro mundo assim, cristalino, né? A gente não veio contaminado com nada, a gente veio cristalino. E aí eu peguei um pote com café. E aí o café são as coisas negativas que a gente foi ouvindo, né? Então o mundo é muito perigoso, homem não presta, você não é bom o suficiente do jeito que você é. E aí a água vai ficando marrom, exato, né? Então aí a gente vira essa bagunça marrom, né? Aí vem alguém e fala assim pra você: "Tá, mas é só você pensar positivo que tudo vai mudar." E aí eu peguei uma colherzinha com uma colherzinha com água. E aí é só você pensar positivo que vai mudar. Mas uma colherzinha com água mudou o copo marrom? Não mudou, né? Então, de novo, não é mágica. O que a gente precisa entender? Botar um jatão, né? 1 litro. Aí eu vim com uma jarra, aí eu vim com uma jarrona, foi exatamente assim, né? Eu vim com uma jarrona Muito bom. e despejei a jarrona até aquela terra, né? Sair, diluir, transbordar. E aí, por mais que você venha e coloque uma negatividade, né? Então, uma colherzinha com café, Não mas aquela afeta jarra, não. Porque aquela jarra tá vindo com força. Então, o que é a jarra? É a gente se expor, que é o que a Kel tava falando agora há pouco. É a gente se expor. Então, eu tá andando pela minha... Eu tenho um monte de quadrinho com afirmação positiva na minha casa, né? Eu tenho também, um que você me também. mandou. Que eu te mandei, exatamente. Que fica no meu quarto. Exatamente, então eu tenho vários. Minha casa é cheia de luz, amor e paz. Exato. Então, assim, quanto mais eu me expuser a isso, melhor. E como é que eu vou me expor a isso? Com os famosos post-its, com um quadrinho, com um áudio que eu gravo, pode ser com a minha própria voz, e que eu tô dirigindo, eu tô ouvindo, eu tô, sei lá, lavando uma louça, arrumando o armário, né? Eu tô ouvindo aquilo, mas quanto mais aquilo for entrando pra dentro de mim, essa é a jarra. E vão vir os pensamentos negativos. Perguntaram pra Louise Hay, quando ela tinha uns 70 e poucos anos de idade: "Você pensa positivo 100% do tempo?" Ela falou: "Lógico que não. Eu tô no mundo e eu sou imperfeita. Não tem como. Mas eu vou dizer, se eu tivesse que chutar, eu vou dizer que eu poderia dizer que eu penso em torno de 70%. Que maravilha. Por exercitar, né? Por exercitar. Sim, e isso faz uma grande diferença na minha vida. Mas tem os 30% que vem. Sim. Né? Então, o que vai fazer diferença? O meu estado de espírito predominante. Ai, puxa, mas aqui eu tive um momento de tristeza, eu tive um momento que eu caí, que eu não me senti boa o suficiente, eu tive aqui um momento ruim. Tudo bem, foi um momento e você logo usou ferramentas pra transmutar aquilo, ou aquele momento predominou? Você foi deixando aquilo crescer, né? Isso. E tomar conta E tomar do todo. conta, E a água exatamente. fica marrom de novo, exatamente. né? Então, essa seria a briga, né, que você trouxe. Constante, né? E aí a gente tem que ser consciente nesse sentido. Agora, eu preciso fazer um parêntese sobre isso. Tá. Preciso. Porque as pessoas que estão assistindo a gente, principalmente quem não tá há muitos anos, como vocês, né, nesse mundo, refletindo sobre isso, vivendo sobre isso, estudando, trabalhando, né, que esse que é o caso da Kel, muitas pessoas podem pensar assim: nossa, então se eu estiver vivendo aqui um momento de tristeza,
eu preciso sair correndo desse momento de tristeza e ficar Bem feliz. importante você E falar. não é verdade, gente. Então, uma das lições que eu aprendi com a Louise é que a gente precisa nos permitir sentirmos os nossos sentimentos humanos, justamente para que eles não nos paralisem. Então, se eu fujo da tristeza, da raiva, se eu fujo do medo, se eu nego o medo... É a positividade tóxica. Exatamente. Então, assim, eu tô sentindo medo, mas eu começo a negar. Eu, Não, medo? Imagina, eu sou formadora da Louise Hay, sinto medo coisa nenhuma, tô corajosa aqui, Eu sou né? autoconfiante, eu sou isso, Super, aquilo, não e sinto medo de dentro. Então, eu tô negando. O que Sim. acontece com esse medo? Ele vai aumentando de tamanho, aumentando. Tudo que eu nego e que eu luto contra, tende a aumentar e a grudar em mim. E às vezes virar uma compulsão. O que você mais nega acaba se tornando seu destino. É, gruda né? em Porque fica você. voltando pra você, Gruda, né? Olhar pra exatamente. aquilo. Até você olhar. Então a gente precisa olhar para os torna nossos uma sentimentos humanos para que eles não nos dominem. Então, o que significa isso? Eu tô triste, então eu vou me permitir chorar. Até quando? Até eu esvaziar. sentir. Até esvaziar. Perfeito, adorei. Até esvaziar. Até eu sentir que eu me permiti sentir, vivenciar, extravasar aquela tristeza, pra daí, num momento posterior, eu fazer Atacar de escolhas. novo com a jarra. E agora? Exatamente, atacar de novo com a jarra. Então, e agora? Eu escolho ficar conectada com essa tristeza, aí já me permiti sentir. Mas agora, o que eu escolho fazer com isso? Eu escolho ficar conectada com essa tristeza ou eu escolho mudar a minha vibração e focar, tá, o que essa tristeza veio me ensinar? Boa. O que essa situação que me decepcionou, por exemplo, veio me... Então, vamos supor que alguém tenha te decepcionado. Acabou de te decepcionar. Você está se sentindo triste, com raiva, indignada. Não é pra você fugir disso. Não, mas tem que vibrar positivo. Eu vi lá no podcast da Tem que Ellen que eu tenho que acolher. vibrar positivo. Não, eu preciso me permitir sentir. E às vezes o permitir sentir vai durar um tempo. Sim. Vai durar alguns dias até você conseguir esvaziar totalmente. Faz parte da vida. Agora, eu vou me apegar àquele ressentimento e ficar anos... Pois é. Né? Com aquele ressentimento e relembrando a história, e relembrando a dor e não querendo soltar. que te Aí é uma faz outra mal, coisa. né? É igual Isso. alimentação. Né? Se um dia você vai ali numa festinha, come um brigadeiro, toma uma cerveja, Perfeito. tá tranquilo. Uma semana, meio junk, tá viajando. Saí de férias. Eu acabei de voltar Tranquilo. de férias em Florianópolis. Saí Agora- completamente da minha alimentação, mas foi uma semana. Isso. Não os Agora, 365 dias. Fazer disso um estilo de vida é outra história, né? Exatamente. Ô, Rê, foi perfeito que você colocou isso, eu fiquei até feliz, porque eu sempre falo também, eu sempre tento lembrar, em algum momento eu faço esse parêntese, porque a gente fala muito dessa questão, né, da positividade e tal, da lei da vibração, mas tem que se acolher, tem que acolher o sentimento, porque cada emoção tem a sua função. Isso. Né? A tristeza Senão vem não te dizer que você existiriam, não né? tá no caminho certo, exatamente. A raiva vem dizer que, peraí, pegaram no meu limite, então deixa eu me colocar ali, porque daqui não vai mais. Às vezes né? serve como um estímulo, uma propulsão, né? A raiva Exatamente. também. Cada emoção, ela tem a sua função e a gente precisa colher. E outra, a gente até comenta sobre isso Do entre filme? nós, assim. Não, entre nós como irmãs, né? Nos nossos momentos aqui, a gente fala essa questão de ter que chorar, porque às vezes a gente precisa chorar para lavar a alma mesmo. E eu Total. falo para os meus pacientes, né? Porque às vezes a pessoa tem medo de chorar e se permitir. E assim, cientificamente é comprovado que as lágrimas, elas liberam cortisol. Então, elas realmente relaxam, ela até produz um pouquinho de sonolência, mas eu vi esse estudo há pouco tempo também, de Botam que pra fora, elas né? descarregam, cortisol é o hormônio do estresse, né? Pra quem não sabe. Então, Sim. assim, realmente tem ali uma função de relaxar e dar aquele... Até produz um soninho. E é verdade, depois. a gente para pra pensar, né? Quando a gente tem uma crise de choro, depois você fala assim, Alivia vou um deitar pouco. um É verdade, pouco. é verdade. E pessoas que às vezes vão panicar, não sei o quê, tem muito a ver com um choro reprimido, uma raiva reprimida. Então, assim, tem que acolher as emoções e depois você aí sim vai fazer esse processo de, peraí, já dei uma choradinha aqui, ok, já entendi esse sentimento, não tô negando, porque também é principal motivo principal etapa, né, nesse processo de cura é você reconhecer de onde está vindo Sem dúvida. aquele mau sentimento ali, Aquela né? angústia. Aquela angústia, de onde está vindo. Então você tem que se acolher até para se conhecer, não ficar fugindo e se preenchendo de coisas e de programa e de música e de pessoas para nunca se ouvir e silenciar e ficar ali com você. Então é muito importante processar esse sentimento com você mesmo ou numa terapia. Sem dúvida. Né? Para entender, poxa, então isso aqui não tá legal, isso aqui eu preciso mudar, isso aqui não tô satisfeito. Foi e aí assim sim que eu você... sarei o meu pânico. Tinha uma época que eu tava com muita ansiedade. Você teve síndrome do pânico? Eu tive leve, assim, não cheguei a não sair de Uma casa. crise de ansiedade, É, uma né? crise de ansiedade. Não Mas você chegou a ser- receber diagnóstico, fazer tratamento médico Não, ou não? eu sempre fiz terapia. Porque Ah, tá. eu estudei psicologia também. jura? Eu não sabia. Eu fiz metade da faculdade. Tá. Fiz 2 anos, eram 4, só que aí eu vim modelar, aí eu me aposentei já de modelo 3 vezes. Essa foi boa. Aí foi numa das minhas voltas, é uma longa história. tá. Eu sei que eu tava com muita ansiedade, porque eu tava fazendo muita coisa, eu sou muito acelerada. Minha cabeça, meu mapa astral todo, assim...
Elétrico. Tá. E aí, eu tenho uma tendência a ficar um pouco exaltada, assim, muito ansiosa e tal. Mas eu sempre dormi bem, engraçado. Acabei de me dar conta, né? Eu sempre dormi bem. Mas tinha uma época que eu tava tendo algumas crises de ansiedade. Eu vou falar mais assim, porque... eu acho que é mais... crise de ansiedade é o que mais define. Exato. E aí, eu tava fazendo terapia pra tentar achar a fonte, porque eu tava sentindo isso e tudo mais. E eu percebi que quando eu chorava, eu melhorava muito. As crises se passavam. Sim. E eu sou durona, não sou muito de chorar, não sou muito molengona, não quero falar molengona, mas eu não sou muito manteiga derretida. Na verdade, eu descobri que eu sou. Mas eu tinha uma defesa. Tá, você não se permitia Eu não ser. me permitia muito. Porque, na verdade, eu choro à toa. Eu vejo qualquer filme, assim, bobinho, eu choro. Você fala uma coisa bonita, eu me arrepio, eu fico com vontade de chorar. Eu me emociono muito fácil. Eu tenho conjunção com Netuno no meu mapa astral. Tá. Então, eu sou super netuniana, pisciana nesse sentido. Mas eu negava um pouco isso. Porque eu sou Sagitário com Aquário, eu sempre fui meio assim, vamos lá, ação, vamos fazer, vamos acontecer, alto astral, otimismo, não sei o quê. Então, eu tinha dificuldade de entrar nesse... de conectar com esse meu lado. E eu percebi que trabalhando na terapia e buscando a fonte das angústias, me dava vontade de chorar, porque eu entrava em contato com coisas que me deixavam triste. Sim. E quando eu chorava, as minhas crises melhoravam. Então eu curei essa minha crise de ansiedade praticamente com terapia, né, buscando a fonte e com o choro. Perfeito. E eu falo isso para as pessoas que às vezes estão passando, eu tô com pânico, não sei o que. Eu falo, cara, você tá chorando? Perfeito. E às vezes você não tá querendo entrar em contato com aquilo, porque dói. Mas você vê um filme de chorar que serve. Entendeu? Você chorar por outro motivo serve também. Pelo você menos tá no meu ajudando a caso. descarregar. Você tá ajudando a catarse. descarregar. É. E dar aquele alívio. E eu melhorei muito, assim, sabe? Eu praticamente não tenho mais isso. Que legal. E toda vez que eu sinto que eu tô quase tendo, tô meio vulnerável, assim, eu me permito, eu falo, não tô chorando. Pra você ver, gente, como é importante chorar. Meninos, principalmente, né? Isso aí, é importante chorar. E é o que nos difere de um robô. Robô não chora, né? É uma atividade do corpo. Sim. E tudo na natureza tem um sentido, tem uma função importante. Então, chorar não é pros fracos, não é molengão. Contrário. Igual eu mesma quase tava Ao falando contrário. aqui. É o contrário, né? É, ao contrário, exatamente. Na verdade, quem é fraco, por assim dizer, né? É quem não tem coragem, Ou estrutura emocional. estrutura emocional, coragem de olhar para os próprios De olhar. sentimentos, né? Então eu Exatamente. fujo deles. Eu não sou Exatamente. forte o suficiente para olhar para É eles. verdade, então então é eu o fujo contrário deles. mesmo. Quem E você sabe que consegue interessante isso que conectar você é que é trouxe? forte. A Luíse falava assim, que a raiva, dentro da metodologia, a gente trata raiva e tristeza como dois lados da mesma moeda. A gente lida com esses sentimentos da mesma forma. E aí, por quê? Porque a Luíse dizia assim, na maioria das sociedades, claro, tem uma outra exceção? Tem, mas na maioria das sociedades, as mulheres são validadas a entrar em contato com a tristeza. Tá chorando, é mulher, né? Mulher chora, né? Agora, e a mulher entrar em contato com a raiva? Não é ok, né? Então, a mulher teve uma atitude mais raivosa, chegou em casa, né, pé da vida e tacou um negócio no chão, né? As pessoas estão Principalmente assistindo nós aquilo. terapeutas, né? Desequilibrada, desequilibrada, tá Nós de que TPM. meditamos, que fazemos yoga, ou qualquer coisa pode assim. surtar. Ué, você que faz yoga? Ué, você que Tá medita? surtadinha? Você terapeuta? né? Imagina! Nossa, E eu é faço brabo. muita questão nas redes sociais, gente, de mostrar o quanto eu sou Sim. uma pessoa humana de Eu carne também. e osso e que eu tenho os meus desafios. Eu perdi meu pai no ano passado, enquanto ele tava internado, eu fui mostrando. Eu entrava nos stories aos prantos e falava, gente, hoje tá muito difícil. Hoje eu só quero chorar. Hoje eu só quero ficar aqui, né? Porque nós somos seres humanos reais, de carne e osso. Mas eu ia dizer o seguinte, que as mulheres, tá mais ok pras mulheres entrar em contato com a tristeza. E não é tão ok entrar em contato com a raiva. Porque a mulher que entra em contato com a raiva é desequilibrada, né? Dormiu de calça jeans, Maluca, tem umas coisas assim. maluca. É louca, né? Então, precisa arrumar um namorado. E pros homens, um pouco do contrário, né? Então tá contrário. ok o homem ficar com raiva. verdade. Agora e o homem que chora? É fraquinho, né? Esse aí é molenga, é fracote. Como assim, né? Tá chorando. Homem não chora. Vamos supor que, sei lá, uma pessoa aparece aqui na frente, né, do público, na frente de um monte de gente, te trata muito mal. Geralmente você vai reagir de uma dessas formas. Ou você vai ficar extremamente triste, ou você vai morrer de raiva. Ou um pouco dos dois. Né? verdade. Uma raiva com uma Vai tristeza. depender do período do mês. Vai depender do período do mês, né, no caso. E dependendo, né, se é homem, se é mulher, geralmente o homem vai ficar mais puto na vida. E a mulher tende, né, na maioria das vezes, a ficar mais triste, Chateada. né? Mas você percebe que são dois lados de uma mesma moeda em muitos momentos, né? Então eu só achei verdade, interessante que você É falou muito isso. interessante É mesmo. verdade, E sabe outra coisa que eu queria te perguntar? Por exemplo, que eu ia perguntar até antes, quando a gente estava falando que a gente não consegue ficar aqui
na frequência alta o tempo todo, porque somos humanos, Sim. né? E passamos por Sim. fases. Você passou pela perda do Desafios. seu pai, por exemplo. Então, como é que a gente faz? Quais são os gatilhos que a gente pode usar a nosso favor quando a gente tá muito na bad, assim, tá muito mal? Porque às vezes, quando a gente passa por situações muito desafiantes e a gente tá tão lá embaixo, mesmo a gente já tendo algumas ferramentas, né? Às vezes elas não funcionam. Por exemplo, eu peguei uma virose, há um mês atrás mais ou menos. E aí eu fui, não tava conseguindo dormir, tava com febre, não sei o quê. Olhei na janela, me conectei com o céu de madrugada. Eu tenho um pouco de medo da noite, eu sou muito diurna. Tá. Mas aí eu tava achando lindo aquilo, eu me conectei, eu senti uma coisa boa, fiz uma oração e tudo mais, mas eu não tava conseguindo sentir aquela... Sabe aquela energia vital que a gente sabe que nos Sim, cura? sim. Eu não tava conseguindo sentir. E no meu dia a dia eu consigo sentir isso facilmente. Só que às vezes é maior do que a gente. Total. Aí eu queria saber de você quais são essas dicas preciosas Legal, assim, que perfeito, você tem guardadas perfeito. para situações de bem extrema baixa. importância, de bem baixa, Bem tá baixa. na bad máxima. Vou falar assim. coisas que eu mesma vivi, né? Porque Isso. o processo de luto, ele é muito complexo, Muito, né? E meu pai, eu não imaginei que ele fosse morrer, gente. Ele sentiu um enjoo, foi pro hospital, internou e já deu só um enjoo. E não voltou mais. E ficou 40 dias internado e não voltou Coração? mais. Coração? Ah, e na verdade ele teve uma pancreatite, mas ele tinha problemas cardíacos gravíssimos de décadas. E aí uma coisa vai impactando na outra, e aí desandou tudo e tal, mas a gente não imaginava. Então, assim, não foi um susto, porque ele tinha muita comorbidade, mas ao mesmo tempo foi porque a gente não tava esperando. E foi, enfim, né? Perder um pai, né? Não é Sempre brincadeira. é. Então eu tive momentos de assim, né? De muita bad, de falar assim, meu Deus, mas eu tô aqui me esforçando pra pensar positivo, mas o pensamento positivo não tá nesse momento sendo suficiente, não tá, né? O que eu mesma usei? Então eu acho que além do pensamento, a gente tem visualização. Então você mesma comentou, eu tava olhando o céu. Eu me conectei com a beleza do céu, né? Então, visualização tem um poder de mudar também, de ajudar a mudar a nossa vibração. Então, você trazer pra sua mente uma imagem de algo que te traz paz. Pode ser, sei lá, um nascer do sol, um pôr do sol, as ondas do mar, um sorriso de uma criança, qualquer coisa que pra você te traz paz. Isso ajuda. Música. Pra mim, música ajuda demais. Muito, né? Muito, eu também, sou Gente, a gente entra num super ambiente que tá musical. tocando um determinado tipo de música, a gente muda a vibração quase que imediatamente, Aham. né? Sim. Então, não tem uma receita de bolo. Ah, mas qual música? Música que pra você te tira desse Isso. lugar, Aham. né? Te E traz Cada uma um tem um paz. momento também, né? Exato. Você tem que Às ter vezes esse eu vou precisar de uma momento. música mais alegre Exato. naquele dia, às vezes eu vou precisar É. de uma música mais paz, né? Pra me tirar daquilo. A minha playlist que eu uso normalmente é alto astral, quando é bem alto astral, tipo, 'cause I'm happy. Sim, perfeito. Ou reggae. Reggae sempre me deixa numa. Porque às que vezes eu não legal. quero ficar tão assim, eu não tô ainda indo do Sim, zero pra esse nível. sim. Às vezes quando eu quero ir pro meio, só Sim. pra sair da bad, o reggae me deixa meio assim. Perfeito, isso é relaxada, autoconhecimento, você se verdade. conhece, É. né? Então as pessoas se conhecerem o suficiente pra saber que tipo de música, que mesmo música interfere. Interfere gente, na mesmo. nossa vibração. É demais. verdade, eu devia ter botado uma Música, musiquinha. visualização e claro, e é você fazer, por exemplo, uma meditação guiada, que tem a música de fundo, que tem alguém guiando e você tá ali visualizando, né? Então se visualize num lindo lugar na natureza, então isso ajuda também, mas de novo, né? A gente não pode deixar de lembrar do se permitir sentir. Sim. Né? Aham. Então, eu estudei muito sobre luto, porque eu tava vivendo, né? Ainda tô nos primeiros 12 meses, que são os mais desafiadores, né? Então, eu estudei muito sobre isso, que é uma área complexa da Sim, psicologia, uma área de exatamente. especialidade da Sim. psicologia. Então, eu fui estudar por interesse próprio mesmo, né? E quando a gente vai estudar o luto, a gente entende isso que a gente tá conversando aqui. A gente precisa se permitir sentir. É Precisa me verdade. permitir chorar, Sim. precisa me permitir xingar e falar, meu Deus, como assim isso foi acontecer, né? Até nesse caso do exemplo que eu dei, eu fiquei pensando aqui agora. Eu fiquei uns 3 dias meio super baixa energia, febre, não sei o que, prostrada mesmo. Só dava pra ficar deitada. Até pra fazer um chá era difícil, eu tava sozinha ainda. Mas eu acho que tem um períodozinho que você tem que sentir mesmo. Sabe? Porque ali eu pensei tanta coisa. Com certeza. Sabe? Porque eu acho que a vida vai direcionando a gente, né? Ah, vai. E total. depois do 3º dia que eu comecei a melhorar, eu tava diferente. Eu tava com novas ideias. Isso não tem como não modificar a gente, né? Não tem como. Passar por períodos difíceis. E eu queria dar mais uma dica. Quando a gente não tiver legal, pode seguir a Renata Fornari Ah, no que Instagram linda! e ver, porque às vezes a gente linda. precisa do outro também. Sem dúvida. Às isso vezes que a eu ia gente falar. consegue por conta própria, mas às vezes
essa doação, essa energia, né, de frequência mais elevada, acho que era isso que você ia dizer? Fala você. Não, eu ia falar a questão do afeto mesmo, né, de trocar. Não só chegar lá e ouvir as afirmações, se contagiar lá com as lives, ou, né. E às vezes já é suficiente, Sim, ajuda muito, já é né? maravilhoso, incluir isso ali, seja na música. Ou até um livro. Inclusive não só música, mas frequências também específicas, né, tem frequências sons, para né? frequências para autonomia emocional, frequências contra a depressão, frequências de felicidade mesmo, frequências de conexão com Deus, hoje em dia são trabalhadas, né? Frequências específicas, né? Então tem até bioquinesis, que é uma técnica que trabalha com isso, enfim. Então isso tem um monte lá no YouTube, no Spotify. Mas assim, às vezes tem a questão do afeto mesmo. Seja alguém que você realmente se sinta à vontade, que você possa ter um amigo, um parente e Vai tal. te dar um carinho, né? Uma atenção. Um colo. Exatamente. Um colinho. Seja às vezes, Vai fazer um gente, chazinho. Sim. Exatamente. Alguém que você possa São pequenas desabafar. coisas. Total. Né? Porque as neurociências comprovam que além das lágrimas, elas terem esse poder de liberar o cortisol e até relaxarem, e da necessidade de a gente acolher as emoções, elas têm um componente específico que a neurociência hoje já comprova, que é a questão de serem expressadas, a necessidade a fala, né? de ser catarse, expressada. Por isso que já faz uma catarse você desabafar, mesmo com alguém ali no táxi, com a manicure. É verdade, entendeu? é verdade. Mas, No táxi obviamente, é ótimo. obviamente é diferente de quando você vai num terapeuta, ou alguém que você Claro. confia, um amigo realmente, mas assim, já tá valendo, porque você precisa muitas vezes colocar aquilo pra fora, né? Mas, às vezes, gente, também eu tava lembrando de um dia que eu estava muito triste, que eu fui fazendo todas as ferramentas, entendeu? Uma amiga minha que faz bioquinese, eu pedi pra ela umas frequências, a Pati Pio, que trabalha comigo, enfim, uma fofa. Aí depois fui ouvir as afirmações, fui ver a visualização do caleidoscópio lá do Dr. Joe Dispenza, Ah, que ele é são mandalas que você maravilhoso. fica fazendo com afirmações e visualizações. Fui andar na Terra. Gente, telurismo é maravilhoso, né? Tem 1000 benefícios. Realmente te conecta Telurismo com... é contato com a natureza. você total. ir com o pé descalço, ir numa grama ou numa praia. Se for numa praia, melhor ainda, quem puder. Mas se não puder, qualquer um tem banho uma de grama. lua, um pouquinho de Conexão sol. com a natureza. Total, Né? Mas essa total. questão de botar o pé, que até tem um chakra, que tem um Você centro descarrega energético. até cortisol, né? Que tem vários benefícios, abaixa a sua pressão, regula, você se conecta com o eletromagnetismo, o campo eletromagnético da Terra. perfeito. Tem realmente uma ligação maravilhosa, então fazer isso é muito bom. Quando fala pra botar o pé na grama ou andar descalço na areia, gente, não é bobagem. Não é cientificamente comprovado, tem 1000 benefícios. Mas além disso, às vezes simplesmente uma pessoa que te passa um olhar, entendeu? Aí nesse dia que eu tava triste, já tava lá fazendo isso e tal, e tava passeando com meu cachorro. Gente, ter cachorro também, ter um animal de estimação, é comprovadamente, assim, é científico Benéfico. do quanto... Não, tem hospital que deixa já o pet benéfico. visitar o doente, ai, porque que comprova total. que o doente melhora Total. rápido. Oxitocina, né? Tem vários Fazendo carinho. estudos lá que mostram quanto você tem muito menos disposição a ter doenças cardíacas e várias outras doenças. E vi um passeador que é um fofo, que é um querido, um passeador lá que eu conheço e tal, que eu sempre vejo, passou com os cachorrinhos ali. Gente, mas assim, aquela pessoa tava no alto astral, que eu até comentei com a Lila, lembra desse dia? Que ele deu um Falei, sorrisão, gente, né? a pessoa me deu uma energia ali na hora, só com o sorriso dele, ele, oi, tudo bem, como é que você tá? E eu falei, porque eu tava bem mal nesse dia, então eu falei assim, gente, como é que é impressionante uma energia ali, que é um eletromagnetismo, é um fluido vital que a gente realmente troca. Nós, seres humanos, trocamos o tempo inteiro. O tempo inteiro. Né? E vai do mais forte pro mais fraco. Sim. E a gente não tem que ter medo de, então vou ficar me doando ali, tô perdendo isso. Não. Você beber água, repõe esse fluido vital, dormir bem, contato com a natureza, sol. E a própria troca, né? As trocas com as outras pessoas vão repondo isso. Então a gente não tem que ter medo, porque o ser humano não nasceu pra viver sozinho. Seja às vezes um estranho que te passou uma energia positiva, isso já vai te dar uma energiazinha boa ali naquele momento. Uma pessoa que você convive no Como trabalho. você ter uma rede de apoio, né? Isso tem estudos que mostram como a gente realmente supera muito, né? Sem Essas dúvida. questões quando a gente tá mal e tal. Por exemplo, nesse dia que eu fiquei os 3 dias sozinha, até porque eu não queria passar nada pra ninguém, então eu fiquei isolada lá, me arrastando pra fazer meu próprio chá. No 4º dia, eu fui no médico. E só de entrar lá no consultório dele, Dr. Zeballos, maravilhoso. Eu falei, Dr. Maravilhoso, Zeballos, você é muito mais espiritual do que você pensa, viu? Porque eu entrei aqui, eu já comecei a melhorar. Eu senti a energia dele, eu cheguei, então, eu sou muito sensível essa à energia. troca de fluido Eu sinto mental. esse arrepio aqui, sabe?
Toda vez que eu tô trocando alguma coisa boa, eu sinto. Eu entrei lá, eu senti, eu falei, você deve ter uma falange aqui trabalhando com você também, de luz e tal. Eu, na hora lá, eu já senti que eu tava melhorando. Ali foi ladeira acima. E quando você falou lá de se livrar das ervas daninhas, do nosso próprio pensamento, mas também de pessoas que são muito... Eu gravei um stories ontem pensamentos sobre ali. isso. A gente tem que ser seletivo com quem tem acesso mais pessoal a gente. Pois é. Porque essas pessoas exercem uma influência, seja mental ou energética mesmo, como você tá falando. Cheguei no consultório do médico, me senti bem só de estar perto dele. Mas o contrário também acontece. Às vezes você tá perto de uma pessoa que você não sabe nem porquê, mas te faz mal tá perto. Porque senão ela vai invalidar também, seja por um pensamento muito negativo, que ela vai acabar te colocando e você já tá meio mal. Então, assim, deixa pra estar com essa pessoa quando você estiver bem. Que aí você doa, você aí você vai na boa ação. Mas não quando você tá vulnerável. Senão aquele famoso, né, ditado, despir um santo pra vestir o outro. Não, primeiro veste o seu ali, isso aí, né, e depois você vai lá fazer essa troca. E vocês sabem que dos 11 passos da Louise Hay... noticiários também, noticiários, tem gente que fica 24 horas, Meu Deus, né? se contagiando com aquela afirmação negativa. E sai repetindo. Você viu o que aconteceu não sei aonde? Nossa, não, e o impacto emocional, tudo aqui que você falou que é importante pra ir registrando no subconsciente, né? Repetição. As pessoas não sabem o mal que causa, né? A gente não tá falando pra todo mundo ficar alienado. Não, mas não é ficar alienado, mas não é ficar 24 horas consumindo você e pode repassando. saber o suficiente, né? Exato. Saber o suficiente. Mas eu ia dizer o seguinte, no livro da Louise Hay dos 11 Passos pra Se Amar, um dos passos é peça ajuda. Pois é. Peça ajuda. E ela diz o seguinte, ame-se o suficiente pra saber que você merece colo. Você merece ajuda, seja de um amigo, seja de um grupo de apoio, seja de um terapeuta. Não importa, né? Exatamente. Mas você achar que você se basta, eu não preciso de nada, eu me basto, eu todas as ferramentas dentro de mim, só olha autossuficiente. Isso é arrogância. Isso não vem de um lugar amoroso, né? Quando a gente se ama, a gente diz pra gente, puxa, eu me amo tanto que eu sei que hoje eu tô precisando de um colo de uma amiga. Hoje eu tô precisando desabafar. Hoje eu que tô precisando falar. Hoje eu que tô confusa. Né? Então, também é um ato de auto-amor, só reforçando tudo que você Esses colocou. amigos aí que a gente tem nessa listinha aí não tem preço. Ai, nem me fala. Tava conversando com uma vindo pra cá no estúdio. Tava conversando com uma agora de manhã. Eu tava falando pra ela, ai, que delícia ter você. Ter você na pra minha me vida, ligar. né? Nesse momento que eu preciso de um colinho, ela deve estar assistindo a gente, ela sabe quem é. Ai, que legal. Outro dia eu tava no curso e a pessoa tava falando exatamente isso, que Deus, não só a gente tem que buscar essa conexão com Deus dentro de nós mesmos, né, essa chispa divina que cada um tem dentro de si, mas também através dos outros, porque Deus fala com a gente muito através das pessoas, através dos outros. Não tem aquela frase atribuída a Albert Einstein? Eu não sei se é dele, mas é atribuída a ele. Coincidências são formas que Deus encontrou de permanecer no anonimato. Sim. Ai, que fofo, né? Não é lindo? Então Deus lindo. fala, não, eu vou ficar aqui anônimo, mas vou dar uma coincidência ali pra Ellen, ó. Eu tô muito feliz e grata de você estar aqui, de você ter feito essa escolha, poder compartilhar isso com a gente, porque com certeza ajuda muito. Eu costumo dizer que quando a gente vai embora desse plano, a gente sente vê aquele filminho de tudo que a gente deixou de importante, né? Eu acho que você vai ver um filminho muito lindo de vários corações que você tocou com a sua que linda, nunca ninguém me disse isso, que linda. Eu vou lembrar disso, sempre. Obrigada pelo carinho, pelo convite, tô muito feliz de estar aqui. Tava falando pra elas nos bastidores, gente, a energia, se vocês vissem os bastidores, vocês iam ver que é exatamente o que vocês estão vendo na frente da câmera. Isso a gente não vê em qualquer lugar. Vocês são pessoas que vivem o que vocês estão falando aqui, isso é muito lindo de ver. E falando em prosperidade, nós temos presentes. Eba! Laces, nosso patrocinador. Manifestação. Os produtos são incríveis, totalmente do bem. Ai, meu Deus, coisinhas, produtinhos naturais que funcionam, que são cheirosos, que têm boa performance, excelente performance. Com óleos essenciais. Eu sou suspeita pra dizer, porque eu já sou cliente há muitos anos. E eu tô muito feliz de estar com Laces aqui junto da gente, nesse momento que é tão importante pra mim. Um projeto autoral, né? E eles estão juntinhos. Aroma maravilhoso. E eles fizeram questão de mandar presentes pra vocês. Bem natural, corpo, né? E ecologicamente cabelo, correto, né? Eles têm selos de abacate, orgânicos. Tem mesmo. Eles economizam água, eles tratam a água da chuva pra fazer o enxágue do cabelo. Eles são demais, gente. Eu Gratidão pelo presente. Gratidão. Obrigada a vocês que estavam nos assistindo. Curtam, compartilhem com os amigos, deixem comentários, elogios, sugestões, o que vocês quiserem, mas não deixem de participar, porque isso faz o nosso programa acontecer. Se você quiser saber mais sobre corpo, mente e espírito, se inscreva no canal. Um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Ah, gente, maravilhoso.